Aleluia! Prezados colegas oficiais, soldados e camaradas, temos sido convocados pelo general a orarmos pelas crianças e jovens no Dia Internacional de Oração do Exército de Salvação, que está agendado para o dia de hoje, 29 de março de 2020. Crianças e adolescentes estão sob a condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, o que também mostra que poderão estar vulneráveis aos mais diversos riscos sociais. Como igreja, é importante ouvirmos e obedecermos à ordem de Cristo. Deixe vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19:14. Crianças e adolescentes são um importante foco de oração, por serem os mais vulneráveis, por necessitarem de proteção, por representarem o futuro e as novas gerações. Acolhê-las, instruí-las na palavra de Deus e interceder por cada uma delas é demonstrar que o reino dos céus também pertence a elas. Devemos abraçar a responsabilidade espiritual pelas crianças, adolescentes e suas famílias, preparando-os, fortalecendo-os, através do ensinamento da palavra e pastoreando-os, considerando-os nosso presente e o futuro do Exército de Salvação. Juntos vamos manter nossas jovens gerações ativamente envolvidas na vida, na missão e liderança do Exército de Salvação. Com o tema, Seja Você a Diferença. Vamos ouvir um pequeno relato da história de Helen Keller, que na sua geração fez uma grande diferença. Vamos ouvir na voz da Major Filipa. Helen Adams Keller viveu de 1880 a 1968. Foi uma criança que aos 18 meses de idade ficou cega e surda. O livro A Vida de Helen Keller fala de sua luta árdua e vitoriosa para integrar-se na sociedade, tornando-se, além de célebre escritora, filósofa e conferencista, uma personagem famosa pelo trabalho incessante que desenvolveu para o bem-estar das pessoas portadoras de deficiência. Tudo que sou e possa ser, entrego a ti, Senhor Jesus, aceita e molda a minha vida em teu querer. Minhas paixões, meu trabalhar, aspirações, entrego tudo a ti, para servir-te, glorificar-te com meu viver. Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos nos juntar a todo o Exército de Salvação no mundo neste dia para orarmos pelos nossos jovens e pelas nossas crianças. Queremos agradecer ao Senhor por esse tesouro que está no nosso meio e porque o Senhor tem confiado ao Exército de Salvação e, no nosso caso, ao Corpo do Bosque, o treinamento e a formação dessas crianças e adolescentes. Queremos agradecer pela equipe, que é composta pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos parentes, pelos guardiões, pelos professores, pelos oficiais locais e por todos aqueles que têm investido amor, carinho e de uma maneira propositada, tentado investir na formação de um caráter bom, na formação de uma vida espiritual que seja saudável de relação contigo e com os outros.
Queremos agradecer pelas oportunidades dessa nova geração de poderem ser treinados academicamente também, profissionalmente, e nós pedimos que eles possam ser visitados pelo Senhor, para que conheçam o teu poder, para que conheçam o zelo, o fervor e o entusiasmo pelas coisas de Deus, e que isso se manifeste em cada detalhe de suas vidas. Também queremos pedir, querido Deus, que essa geração ouça a voz de Deus, chamando-os para fazerem a diferença nesse mundo tão necessitado do próprio Senhor. Que cada um perceba que no seu lugar a sua presença faz diferença e que eles possam, querido Deus, serem inspirados por nós, para que possam ver que vale a pena consagrar tudo para Deus, que o sacrifício vale a pena em fazer parte do plano de Deus para a salvação deste mundo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. João 6, de 9 a 13. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Ensina-me a amar-te, ensina-me a orar, ensina-me a seguir-te cada dia melhor. Oh, ensina-me a seguir-te cada dia melhor. Vamos orar agora pelas crianças do nosso Brasil. Nós temos recebido vários pedidos de crianças de diferentes cidades onde o Exército de Salvação atua no Brasil. Querido Deus, nós te louvamos porque nós temos acesso ao trono da graça e podemos interceder uns pelos outros. Hoje nós queremos interceder exclusivamente pelas crianças do nosso país e que ao redor do mundo estão sofrendo. Nós lembramos de cada pedido aqui representado, te pedimos, Senhor, que cada um deles seja respondido. Te agradecemos pelas crianças que são protegidas, Senhor, mas nós também clamamos a Ti por aquelas que estão sofrendo. Senhor, abençoe cada criança do nosso país, aquelas que sofrem vítimas de violência, aquelas que não têm hoje o que comer, aquela que não tem os seus brinquedos para brincar. Senhor, nós também te pedimos que o Senhor proteja e guarde as crianças que trouxeram aqui os seus pedidos. Nós sabemos que o Senhor é aquele que responde às orações. Então, cada oração, cada pedido de oração feito aqui e trazido até aqui, serão respondidos por Ti. E nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é um Deus que aceita e responde cada oração. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Aleluia. Que a presença graciosa de Jesus seja com todos vocês nesse dia. Vivemos dias difíceis por causa de um vírus. Alguém me disse dias atrás que o mundo será bem diferente depois que essa crise passar. Jesus está querendo fazer um mundo diferente há muito tempo, mas o ser humano não colabora. No capítulo 6 de João, existe a história da multiplicação dos pães, que acontece próximo à segunda Páscoa judaica da qual Jesus participou.
O pano de fundo aqui é a celebração da Páscoa. Porém, eu quero destacar apenas os versos 5 ao 13 do capítulo 6, focando a história da multiplicação. Aqui aparecem 3 ideias sobre as quais eu quero compartilhar nesta manhã. A primeira é a pergunta de Jesus, dizendo: onde compraremos pão para alimentar essa multidão? A segunda é a declaração de Filipe, dizendo que 200 denários não eram suficientes para alimentar todo aquele povo. A preocupação de Filipe era quanto vai custar para comprarmos pão para todas essas pessoas. André acrescenta dizendo que eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes, mas isso também não era suficiente para alimentar todo aquele povo. A preocupação de André era qual a quantidade necessária de pães para alimentar a multidão. Entretanto, Jesus sabia o que ia fazer e estava apenas testando os seus seguidores. Isso nos faz pensar que Deus está trabalhando no mundo e sabe exatamente o que quer fazer. Entretanto, Ele nos chama a atenção e pergunta: onde posso encontrar o que é necessário para fazer a minha vontade? Qual coração está aberto e disposto a colaborar? Filipe estava preocupado com o custo, mas isso não era um problema para Jesus, porque Ele é o dono de toda a riqueza que podemos precisar. Riquezas espirituais, materiais, esses recursos vêm do Senhor. André estava preocupado com a quantidade, mas isso também não era um problema para Jesus, porque Deus trabalha com a medida necessária e equilibrada em todas as coisas. O que Ele quer é saber onde pode encontrar pessoas que queiram fazer a diferença no mundo com Ele. Os pães e os peixes eram poucos e pertenciam apenas a um menino. Entretanto, Jesus conseguiu suprir a necessidade de mais de 5.000 pessoas. Hoje vivemos dias em que o isolamento social é necessário, somos convidados a refletir individualmente sobre nossas vidas. Será que sozinhos podemos sobreviver? Será que a nossa fé pode subsistir nesse tempo de incerteza? Será que o nosso relacionamento com Deus sobrevive? Talvez em dias normais vivamos uma fé escorada na fé dos outros. Às vezes não vamos à igreja porque outros estão indo, às vezes não oramos porque outros estão fazendo isso. Às vezes não estudamos a palavra porque sabemos que outros estão fazendo e trazendo mastigado para nós. Vivemos um cristianismo, por vezes, ancorado na ação e atitudes das outras pessoas, quando este deveria estar fundamentado em Cristo Jesus. Agora é tempo de pensarmos sobre nossa vida e fé individual com Deus e sobre a diferença que estamos realmente fazendo neste mundo. Deus tem os recursos e sabe o que quer fazer. Ele procura por pessoas dispostas a participar do propósito de transformar o mundo. E Ele dá a cada um o poder para fazer a diferença. Que nesse tempo a vida de cada um possa ser usada por Deus para manifestar a sua glória. Que o poder das orações de cada uma família reunida possa ser o diferencial. Que o poder dado à Igreja de Cristo na Terra, que é uma, seja influência necessária para um mundo que está agonizando sem esperança. Nós ainda podemos fazer a diferença. Mesmo dentro das nossas casas e no isolamento necessário, podemos fazer sim a diferença se estivermos firmes e voltados para a face de Cristo Jesus. O poder de um, apenas, o poder de uma pessoa pode sim fazer a diferença. Tem um coro que diz: a começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. Tome esse tempo para pensar nessas palavras. Tome tempo para falar com Deus e colocar a sua vida no altar do Senhor. Buscar a sua presença, buscar a sua face. E mesmo na situação em que você está vivendo hoje, acredite, você pode fazer a diferença. E Deus te dá poder para isso. Que Deus continue abençoando a sua vida e te fortalecendo e falando ao seu coração, em nome de Cristo Jesus.